Olá, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus te ama! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Team JTA. Eu sou a Ana Beatriz e estou hoje reunida com nossos irmãos Rafael, Jean e Gabi. E hoje nós vamos falar sobre a santidade é para todos. E aí, meninos, como vocês estão? O que vocês acham sobre esse tema tão importante? Eu acho o tema bem legal. Santidade é para todos, como foi Papa São João Paulo II, né? Isso. Que fala que a gente precisa de mais santos de calça jeans. Que é um exemplo que a gente tem a Carla Kutz, que a gente tem que levar isso como exemplo para nossa vida. É da gente ser santo. Exatamente. Inclusive, você está vendo na nossa tela a imagem de Carla Kutz, porque ele é o nosso baluarte aqui na comunidade. Jesus chama no Ministério de Jovens, no Conexão Team. Ele é o baluarte, porque ele foi um santo de calça jeans. E é por isso que nós estamos, nesse primeiro episódio, trazendo o tema Santidade para Todos. Não é isso, Jean? Então, e é muito interessante porque, por exemplo, falando da minha visão alguns anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, eu tinha a visão que santo era só freira, irmão, irmã, só religiosos, né? Mas aí, por exemplo, você pega toda a história da igreja, todos os santos beatos, né? Você vê que é muitas vocações e quando Deus chama alguém pra vocação é justamente pra santidade, né? Exatamente. Então, por exemplo, Santa Zélia e São Luís, se eu não me engano é o nome deles, né? É, que é os Santa pais Zélia de e Santa São Luís Terezinha. Martã. Então, Isso. eles foram casados, receberam o sacramento do matrimônio e foram canonizados santos. Carla Kutz não foi religioso, não foi casado, mas ele vai ser canonizado santo. E Exatamente. isso, né, reflete justamente o chamado de Cristo, que fala assim, né, sede perfeitos como o Pai é perfeito, sede santos como o Pai é santo. Exatamente. E todos nós que somos batizados, que recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, somos todos convidados, mais convidados, somos convocados, vamos dizer assim, a sermos santos, né? Pela graça do Espírito Santo. E você, Gabi? O que você acredita sobre a santidade? É muito interessante mesmo, porque Carla Kutz, ele era um jovem da nossa idade. A santidade, ela é vista nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Exemplo, Santa Terezinha estava fazendo algum trabalho, né, num convento, ela falava, vou fazer isso com amor. E isso agradava muito aos olhos de Deus, sempre na humildade. Perfeito. Sim, e é interessante porque, por exemplo, a minha visão de santidade algum tempo passado, né, uns 2 anos atrás, era que, por exemplo, santo é aquele que vive o extraordinário, sabe? Então, por exemplo, São Francisco de Assis, com as chagas, né, de Cristo. São Padre Pio com a bilocação, né? Isso. Então, por exemplo, eu achava que santo era aquele que realizava, tipo, esses milagres extraordinários. Mas aí, por exemplo, você pega, até mesmo na Bíblia, né? Pessoas que não realizaram milagres extraordinários, por assim dizer, né? Isso. Mas são canonizados santos. Então, por exemplo, João Batista, pelo que eu me lembro, não fala que na Bíblia ele saiu curando, mas eu lembro que das pregações dele, né? Que levou muitas pessoas a se converter. A voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. São José também fala pouquíssima coisa dele. De Maria também fala pouquíssima coisa deles. E pelo menos na Bíblia não fala da intercessão de Maria, né? Mas não fala desse instrumento específico. Só que né? De acordo com o que os anos foi passando, foi mostrando o quão poderosa a intercessão deles. E aqui na Terra eles foram muito simples, uma simplicidade muito grande. Viveram a sua vocação, né? A vocação ao matrimônio, a vocação à santidade, que é a nossa primeira vocação, mas a sua vocação no dia a dia, que é, muitas vezes a gente pensa que precisa sair da sua vida, sair do seu dia a dia, não vou estudar, vou agora ficar o tempo todo na igreja, o tempo todo orando. Mas, como São Bento falava, né? Ora et labora, ora e trabalha, também a gente pode falar ora e estuda, ora e convive com os amigos, porque a santidade ela é para ser vivida, como o Gabi falou, no nosso dia a dia, na prática, do cuidado com o irmão, de buscar o olhar mais caridoso, mais compreensivo, nas coisas simples. Tipo quando... Não, pode falar. Tipo quando a mãe pede pra você lavar a louça ou lá pendurar a roupa no varal. Ah, filho, vai pendurar a roupa no varal. Eu falo, não quero, fico reclamando.
É isso que tá a santidade. É fazer as coisas mesmo que você não queira, se tá com má vontade, você fazer com amor. Entregar sempre isso a Deus. Exatamente. Sabe o que eu lembrei agora que você falou isso? Eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei a ter um contato um pouco mais íntimo com Cristo, né? Depois da pandemia, comecei a aproximar mais. Aí sabe quando você tem aquele contato tão forte que você fica querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Sim. Aí eu lembro que falava, tipo assim, Jesus, só pedir que eu faço. Você quer que eu fale? Você quer que eu seja martirizado? Pode pedir que eu vou. Pode falar que eu vou. Aí ele falou, você quer mesmo? Eu falei, eu quero. Fala, pode pedir qualquer coisa. Aí ele, vai lavar a louça. Vai ajudar em casa. Aí eu falei, tá bom. Vai. Mas amém. Foi uma É maravilha. isso, a gente tá inteiro Então. na nossa realidade, Amém. mas com foco no céu. Então, aí agora quando meus pais ouvirem isso, eles vão me cobrar, porque esses últimos tempos eu fraquejei um pouco na louça. Mas assim, qual que é a dificuldade geralmente que vocês têm em relação a viver a santidade? Acho que a perseverança na vigilância, né? Assim, de estar sempre vigilante para ter atitudes que condizem com o céu, que condizem com aquilo que Jesus espera de nós. Essa perseverança de manter a vida de oração, de estar ali sempre firme e vigilante também contra os pecados, né? A gente às vezes acha que, na maioria dos jovens, né, com a tecnologia de hoje em dia, com o TikTok, Instagram aí, né, a gente às vezes acaba perdendo muito tempo nisso enquanto a gente podia estar orando. Eu acho que os santos, assim, naquela época eles tinham muito autocontrole sobre, tipo, qualquer coisa, porque os santos também eram humanos, eles também pecavam, né? Eles cometiam pecados como cada um de nós, porém eles tinham autocontrole daquilo que eles faziam. Então, exemplo, a gente pode pegar o autocontrole e colocar no nosso dia a dia. Exemplo, eu tô um tempão já mexendo no celular, eu ainda não orei durante o dia. Pensar, poxa, dá esse tempo pra Deus, sabe? Sim. Isso mesmo, é exercício das virtudes, né, Gabi? Porque o contrário de vício é a virtude. E a santidade é essa busca para, vamos dizer assim, se eu tivesse vamos pensar em uma balança. Então, a santidade é crescer em virtude e diminuir em vício. Quanto mais virtude a gente tem, mais a gente se aproxima de Cristo, né? Do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo ele só vai trazer dentro de nós virtudes. Quanto mais a gente se entrega para o Espírito Santo agir, mais virtude a gente vai ter. É interessante isso, porque, por exemplo, você pega os santos, né, que a gente falou, e entre outros, você vê Sim. realmente esse trabalho de virtude, né? Tanto que, por exemplo, pelo menos às vezes, nas minhas orações, muitas vezes eu peço a intercessão de Maria e de São José pra mim Isso. começar a ter umas virtudes pautadas na fé, né? Exatamente. E uma coisa também que eu já ouvi falar muito, e também já vivi nessa parte, sobre, tipo, tem muita pessoa que pensa que não pode ser santo, que não pode ter uma intimidade com Deus, porque não se sente digno porque já pecou. Mas santos também já pecaram. Os santos já Exatamente. pecaram, mas não é questão de você pecar que você não pode ser mais um santo. É questão que o santo, ele peca, mas ele sempre se levanta. Isso. É questão de sempre cair, mas sempre se levantar. Essa é a questão que a gente tem que ter na nossa vida pra conseguir a santidade. Isso, Muito arrependimento. interessante isso que o Rafael falou, porque eu tava conversando faz um tempo com a minha mãe sobre esse mesmo assunto, né? Sobre os santos. Eles pecavam, mas eles tinham consciência do erro deles, então eles iam lá e logo buscar uma confissão. Eles tinham um sentimento do arrependimento, né? Ali. E minha mãe tava me contando que, assim, os santos, eles tinham esse sentimento de arrependimento porque eles estavam mais próximos de Jesus. Então, Isso. quer dizer, é tipo uma sujeirinha. Uma sujeirinha no escuro você nem vê, né? Isso, exatamente. Mas quando coloca uma luz forte em cima, aí você repara ali naquela sujeira. Perfeito. É exatamente isso que acontece. Os santos, eles estavam mais próximos de Jesus. Então, quando eles pecavam, era como se, nossa, cometi um erro grande, preciso buscar me confessar com o padre. Exatamente. Essa intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele habita no nosso coração, então, quanto mais a gente tem intimidade com ele, mais a gente fica com os ouvidos atentos para quando comete um erro, dar aquela agonia no coração, assim, vixe, meu Deus, cometi o pecado. E aí ele vai dando no nosso coração também, e quanto mais a gente pede, mais graça ele dá,
de arrependimento genuíno, né? Porque aí, com arrependimento verdadeiro, a gente consegue se confessar verdadeiramente e voltar para o estado de graça e voltar para o caminho certo, que é o caminho da santidade. Porque um dos conceitos de pecado é errar o alvo, errar o caminho. Então, se eu me arrependo do meu pecado, vamos dizer assim, que eu volto para o caminho certo, que é o caminho que rumo ao céu. Como diz a nossa camisa aqui do Carla Cutis, a minha melhor versão é a santidade. Então, minha melhor versão, meu melhor caminho é rumo ao céu, é rumo à santidade. Nossa, e é interessante que, por exemplo, você pega os exemplos do próprio Santos que estamos citando e você vê a história deles, você vê os pecados que eles cometeram, né? Exatamente. Então, por exemplo, Santo Agostinho, que a mãe rezou 30 anos para a conversão dele, né? E nesses 30 anos, praticamente ele viveu orgias, né? Bebeu, fez um monte de coisas que, aos nossos olhos, quando a gente olha alguém nessa situação e fala assim, essa pessoa não tem mais jeito, Santo Isso. Agostinho tava nessa situação e, né, virou santo. Para Deus sempre tem jeito, Então, né? e o próprio Paulo, apóstolo, né, que perseguia, Isso, matava. Paulo de Tarso. Então, Exatamente. Enquanto a gente estava conversando, eu estava lembrando muito dessa passagem, né? Paulo de Tarso, ele perseguia os cristãos e teve o que é que mudou a divisão de água desses santos que antes eram pecadores e tiveram essa mudança radical, o encontro pessoal com Deus. Então, olhando para a nossa vida, a gente também vê isso. O que é que falta que está faltando na minha vida se eu não estou caminhando para a santidade? Se eu ainda estou falhando pra caramba? Eu estou buscando o encontro pessoal com Deus no meu dia a dia, na palavra? Estou fazendo meu estudo bíblico, estou fazendo a minha oração pessoal diária, estou rezando meu terço, porque Carla Cutis, ele está caminhando para a santidade porque ele vivia uma vida de missa diária, adoração, terço. E então, sim, são caminhos que vão nos apontando, né? Que nem a gente sempre quase fala aqui no nosso ministério, né? São os 4 pilares. Que é Exatamente. missa, oração pessoal, grupo de oração e leitura da palavra. leitura da palavra. Exatamente. E diante desses 4 pilares, vocês sentem, assim, na vida de vocês, um impacto de sentir que tá indo no caminho certo, rumo à santidade? Como Sim. é pra vocês? Eu sinto muito, principalmente no pilar da oração pessoal. Que desde quando eu comecei a fazer minha oração pessoal todo dia, principalmente antes da escola, parece que eu fiquei mais leve pro meu dia, sabe? Parece que eu conseguia me manter mais na presença de Deus. Parece que, tipo, Deus tá com você a todo momento. É algo que, tipo, é sobrenatural mesmo. Louvado seja Deus. Na minha situação, eu acho muito impressionante, muito legal, que, por exemplo, antes de, né, viver a fé com esses 4 pilares, tinha muita coisa que às vezes me machucava facilmente, sabe? Ou que às vezes fazia eu tropeçar facilmente. Aí quando foi viver nesses 4 pilares, né, é como se, por exemplo, as coisas que eu ouvia ou que eu sentia não me afetassem da mesma maneira, sabe? É realmente como se, tipo assim, as minhas dificuldades, não que tinha ficado mais fácil a minha vida, mas foi o próprio Cristo fortalecendo, entende? Pra não cair na Exatamente. tentação, por exemplo, de murmurar ou de encarar os desafios contra os olhos, né? Por assim dizer. E isso me ajudou bastante. Pra ser Louvado bem seja sincera, assim, não é muito fácil, não. Tipo, é um caminho bem difícil, que a gente leva vários tombos, né? Mas, com a graça de Deus, a gente se levanta cada vez mais fortes e preparados pra batalha, né? Em questão da oração pessoal, é o que mais me pega mesmo. Em questão da oração pessoal. Porque, como eu disse no início, tem várias tentações, né? Que é celular e séries, né? Preguiça Dorama. Dorama. também. Mas, enfim. Isso acaba atrapalhando muito porque às vezes eu deixo de fazer minha oração pessoal e acabo dando mais atenção pra essas coisas e acabam prejudicando, né? Obviamente. Sim. Principalmente em estudo também, né? A oração pessoal Sim. é muito importante pro nosso dia a dia porque ela nos prepara pro dia. Ela é como se Deus estivesse colocando um escudo assim na nossa frente, sabe? Como se a gente estivesse preparado pra batalha mesmo. Isso. Sim. Tivesse como se nossa mente tivesse até uma luz. Uma blindação. Como não, né? Ela ganha uma luz
diferente para enxergar as coisas, os desafios, as tentações, para ter uma sabedoria que só pode vir do Espírito Santo, para resolver problemas, enfim, para caminhar no nosso dia a dia de forma mais parecida com o próprio Jesus e com aquilo que Deus quer pra gente, né? E em questão da minha oração pessoal, o que me fez desistir um pouco no início, até eu entender, né, que não é assim que funciona, foi a questão do sentimentalismo. Eu fazia minha oração pessoal e eu falava, meu Deus, mas não senti nada, eu não ouvi nada, não tô entendendo, tipo, como se fosse uma coisa inútil ali, sabe? Mas aí eu parei, né, por um tempo, mas eu percebi como aquilo faz uma diferença, como faz falta, né? Sim. Como bate uma saudade, assim, né? Uhum. E a nossa fé não é baseada no sentimentalismo. Exatamente. A gente não pode basear nossa fé nos sentimentos de, tipo, tô fazendo uma adoração, nossa, chorei horrores. Meu Deus, senti. Pode ter um pouquinho do sentimento, mas não basear nossa fé realmente ali no sentimentalismo, porque isso acaba desviando a gente do caminho, né? E uma coisa que é um desafio nosso do dia a dia, especialmente para nós que somos jovens, é a questão da amizade. Exatamente. Ainda mais, tipo, eu e minha irmã que estão na escola, né? Porque vocês dois já são adultos. Acho que não precisa mais de escola. Jovens adultos. Já são jovens adultos. Pra você entrar num grupo da escola, você precisa, tipo, mudar você. Só que não é isso que vai te levar ao céu. Você pode ser feliz com seus amigos na Terra, pode sair com eles aqui na Terra, mas o que isso vai acrescentar pra sua vida? Sim. Então, essa é uma questão que pega muito. Eu queria saber, pra vocês, quando vocês eram mais jovens, né? Que isso? O G já é quase Que idoso, né? isso, cara? Tá Como bom. que foi pra vocês? A influência das amizades? Quando eu era um pouco mais jovem, eu demorei ainda pra ter um encontro pessoal com Deus. Então vamos dizer assim, que eu tive um encontro pessoal com Deus em 2 momentos. Eu tive como se fosse a parábola da semeadura. Eu tive um encontro com 15 anos, aí eu vivi aquela alegria, do entusiasmo, de abrir mão daquilo que me fazia cair, pecar. Só que eu fui esfriando na fé, e por isso a importância da perseverança no caminho de santidade. E aí depois eu tenho um novo encontro com o pessoal com Cristo aos 22. E aí, nesse momento, foi realmente aconteceu a metanoia, a mudança de pensamento, a mudança de vida. E aí aconteceu isso que a gente fala, a questão de perceber que algumas amizades já não condiziam, que condiziam com aquilo que Cristo quer de mim, que algumas posturas de escolha de música, de escolha de festa, de escolha de dança, já não eram mais aquilo que Deus queria pra mim. Então, eu fui abrindo mão disso, abrindo mão de namoro, abrindo mão daquilo que não me levava pra Deus. E aí, de fato, eu percebi a influência, a importância das amizades e das nossas escolhas no dia a dia, né? Nossa, em relação a mim, é que, tipo assim, eu sou de berço católico, mas realmente, igual você falou, né, viver a experiência mesmo com Cristo, foi mais depois da pandemia. Porque, por exemplo, eu era meio que um católico de BGE, meio não, né, eu era, né? Eu falava que era católico, mas eu não buscava entender sobre a fé, né? Aí, na pandemia, inclusive eu já contei pra vocês e pra outros jovens aqui do ministério, na pandemia foi um dos momentos mais difíceis pra mim, porque foi um momento onde eu mais me afastei de Deus, né? Porque eu caí no pecado e no vício, né? Que não é virtude, Sim. é ao contrário de virtude, justamente da pornografia e da masturbação, né? Que era uma coisa que eu tinha muita vergonha de falar isso, mas graças a Deus, pela misericórdia dele, ele me salvou, me libertou disso. E, por exemplo, aí foi essa questão da amizade que vocês começaram a falar, né? Porque, por exemplo, tendo amizades dentro da igreja e algumas amizades que as pessoas não estavam interessadas na santidade, você via que, por exemplo, falar sobre pornografia ou masturbação em um local era uma coisa legal, sabe? Era uma coisa que, inclusive, os outros incentivavam, sabe? E chegavam com a história falando que era saudável, não sei o quê. Eu falava, assim não, hein? E já a maneira que é abordada, por exemplo, com os amigos dentro da igreja, é uma maneira que te conduz à santidade, né? Então, tipo, é o mesmo tema, só que por exemplo, um grupo específico vai te influenciar de uma certa forma a voltar nesse pecado ou viver nesse vício, vai te, né, incentivar a ficar nisso, e o outro vai te incentivar a sair disso, entende? Exatamente. Aí, tipo, não que eu excluí as minhas amizades, né? Eu não excluí ninguém,
Mas aos poucos, o próprio Deus foi me afastando de algumas pessoas, ou Isso. afastou elas de mim, sabe? Uhum. E foi me aproximando ao pouco dos Isso. outros. A importância da amizade vinda de Deus, né? Por exemplo, Santa Clara e São Francisco de Assis. Os dois são santos e eles eram muito amigos. Sim. E um auxiliava o outro nessa caminhada também rumo à santidade. Então, assim, é muito importante, né? Ter amigos que te levam para o céu, que te incentivam na busca pela santidade. Eu acho muito interessante essa questão, porque assim, como jovem, assim, na escola, é bem difícil porque a gente tenta alcançar um certo padrão que a sociedade, assim, é meio que, Vai colocando sobre a gente, né? Sim. pra, tipo, tentar entrar em um determinado grupo, pra ser aceito, né, ali naquele ambiente. Exatamente. E que às vezes nos obrigam a fazer coisas que a gente sabe que é errado, mas que a gente faz pra ser aceito. Eu acho que isso é muito visto hoje em dia, né? Uhum. E tem uma passagem na Bíblia, né, que é em Eclesiástico 17, versículo 25, que fala: anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Eu acho que isso explica muita coisa, porque a gente quando a gente anda com pessoas da igreja, a gente vê a diferença, também como o Jean disse, né? Porque aquilo que na escola eles falam pra gente fazer como se fosse uma coisa certa e a gente sabe que tá errado, eles vão nos empurrando pra a gente fazer aquilo, né? Na igreja, a gente já é alertado, a gente, tipo, a gente vê a diferença. Tanto que no ministério, né, a gente tem bastante amigos aqui que viram uma segunda família, então é muito bom mesmo seguir nas amizades em Cristo, porque vivenciam, têm os mesmos princípios que a gente tem. Com as mesmas virtudes, né? E você falou de Eclesiásticos 17, e também tem outra passagem sobre amizade, que enquanto a gente conversava eu fui lembrando, que é Eclesiásticos 6:17, que diz assim: quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. É bem resumindo o que você falou, né, Gabi? Porque quem teme o Senhor, quem busca o Senhor na sua vida, o próprio Deus vai lhe apresentar as pessoas certas. É também a providência de Deus, né? Deus, ele cuida dos mínimos detalhes na nossa vida se a gente se abre para a graça dele. Então, os amigos vão chegando, né, Jean? Eu ia comentar isso que é interessante, porque, por exemplo, agora a gente, né, pegou uma intimidade aqui com o Ministério de Jovens entre nós. Por exemplo, antes de participar do ministério, eu tava passando por um deserto, sabe? Justamente pra tentar filtrar todas Sim. essas coisas. Não, igual eu falei anteriormente, né? Não que eu excluí as pessoas, ou elas me excluíram, Isso, sabe? exatamente. Quando eu encontro, a gente conversa, a gente ri, a gente se abraça, mas não tem a mesma intimidade igual aqui. Então, por exemplo, tem algumas partilhas que eu faço aqui que provavelmente eu não vou fazer em outras Exatamente. rodas. E não convém também, né? Às vezes a gente não precisa expor para todo mundo o que a gente tá Então. vivendo. Eles não vão entender. Aí é importante falar isso. Às vezes vai ter um momento de deserto, né? Isso. Porque, inclusive, tá na Bíblia muitas pessoas que passaram por deserto, por assim dizer, né? Então, por exemplo, o povo que saiu do Egito, né? Ficou 40 anos no deserto. João Batista, que veio do deserto, né? Exatamente. Numa das passagens do Evangelho. Jesus, depois de ser batizado, né? O Espírito Santo guiou ele pro deserto. Então, o deserto é um lugar também que você vai aumentar a intimidade com Cristo. Exatamente. E outra coisa que você foi falando, me veio uma passagem que fala que aquilo que nós vivemos para Cristo, com Cristo, para o mundo, é loucura. Então, muitas vezes a gente vai ver, não só nas nossas amizades, mas até mesmo pode acontecer de na nossa família, nossa roda de trabalho, as pessoas até nos enxergarem como loucos por buscarmos agradar a Deus, por renunciarmos a certas coisas, porque aquilo que para Deus é a graça, é o bem, então a gente deve buscar, para o mundo é loucura. Então a gente precisa estar bem ciente disso, como o Jean falou, né? O deserto às vezes pode acontecer, de parecer que a gente não tem mais amigos, de parecer que a nossa vida tá meio estranha, mas é confiar em Deus e, claro, pedir discernimento também, né? Para Deus, para saber se a gente está no caminho certo, se a gente não está
sendo, vamos dizer assim, radicais de uma forma negativa, né? De estarmos fazendo aquilo que Deus não quer, se a gente não está cometendo o exagero. Nossa, só que eu lembrei que é uma coisa importante falar também, né? Até pro pessoal que tá assistindo. Porque às vezes a gente tem dificuldade de separar o pecado do pecador, por assim dizer, né? Isso. Então, por exemplo, eu lembro que na minha escola tinha uma amiga, eu não lembro se era lésbica ou se era bissexual, sabe? Uhum. Mas ela falou que, tipo assim, não, é porque Jesus odeia os gays, sabe? Aí eu Sim. falei assim, não, peraí. A gente odeia o pecado, mas não odeia o pecador, né? Jesus é assim, Exatamente. ele não vai te incentivar ao pecado, ele não quer você no pecado, mas ele reconhece que a gente, né, é pecador e nos acolhe mesmo assim, entende? Então, saber discernir, né? Isso. Lembrando que quando o pecado ele se aproxima, quanto mais ele se aproxima de Jesus, mais ele vai ganhando. É como a ovelha que se aproxima do pastor. A ovelha vai ficando com o cheirinho do pastor e o pastor vai ficando com o cheirinho da ovelha. Quando a gente abraça uma pessoa que está muito perfumada, com aquele cheiro bom, a gente não fica também, às vezes, com o perfume dela? Então, o pecador, Jesus acolhe. Nós devemos também acolher esse pecador, só que à medida que a gente nós, como pecadores, chegamos próximos de Jesus, o nosso pecado, ele vai sendo, vamos dizer assim, a gente vai criando o desejo no coração de mudarmos de atitude. E a gente vai deixando o nosso pecado. Que tem coisas que, tipo, você nem sabia que aquilo era pecado, mas por causa dessa aproximação de você com Deus, ele foi te revelando o pecado que você estava cometendo mesmo sem saber. Isso. Só que uma coisa que eu acho incrível, que eu descobri no meu oração pessoal, que Deus, quando ele vai revelar alguma coisa pra você, é tipo nítido. Ele revela, tipo, eu tô pecando nisso. Mas ele só não fala como você tá pecando, ele fala como superar esse pecado. Isso. Isso eu acho incrível, que aí fica tudo mais, assim, como pode dizer, o fardo fica mais leve, sabe? Exatamente. Muito bem. Muito bom. Quando a gente aceita o chamado à santidade, a gente vai ter que fazer renúncias, né? Isso. Renúncias de muitas coisas que não nos convém para realmente alcançar essa graça, né? E falando em oração, nosso primeiro episódio do nosso podcast é também um primeiro dia da nossa novena ao, até então, Beato Carla Cutz, mas em breve ele será Santo Carla Cutz. E nós vamos fazer a nossa oração da nossa novena com base nesse livro aqui. Carla Cutz, um influencer de Deus. E nessa novena, nós podemos colocar como intenção, você de casa que está nos acompanhando, né? Pode colocar a sua intenção no coração, pode escrever aqui embaixo do nosso vídeo, do nosso podcast, qual é a sua intenção que você está fazendo essa novena, junto com a gente. E nós vamos colocar hoje as nossas intenções também. Eu vou colocar como intenção que a gente possa viver, nós que estamos aqui na mesa e você que está nos assistindo, a santidade no nosso dia a dia e que nós possamos alcançar o céu quando Jesus nos chamar ou quando ele voltar. Eu queria colocar como intenção a conversão de todos os jovens, né, no mundo inteiro, e pedir que o Senhor renove em cada um de nós o desejo pela busca da santidade. Amém. Queria colocar como intenção que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui hoje possa estar com o coração aberto para acolher tudo isso que a gente falou hoje. Porque tanto para nós, também é algo que vai acrescentar para a nossa vida e também possa levar para os outros, seus amigos, compartilhando para algum familiar seu também. Amém. Amém. De intenção, gostaria de colocar as famílias, as nossas que estamos aqui no estúdio, cada uma família que está assistindo, que as famílias possam se incentivar a viver a santidade, a buscar Cristo diariamente. Amém. E nós começamos a nossa novena com a invocação ao bem-aventurado Carlo. Bem-aventurado Carlo, alcança-nos de Deus a graça de vivermos bem cada instante de nossa vida. Com teu exemplo, torna-nos humildes e confiantes, torna-nos devotos da Eucaristia e devotados também ao amor ao próximo. Tenhamos em nosso coração e em nossa mente o desejo de só fazer o bem a todos, e que tua vida tão curta e tão rica de frutos seja espelho para a nossa vida, que também frutifique na paz e no bem.
E vamos para o nosso primeiro dia de novena. Ó glorioso, bem-aventurado Carlo Acutis, com apenas 15 anos, cumpriste tua missão, mostrando que a santidade está ao alcance de todos. Faze que, em nosso tempo também, haja cristãos que sigam o caminho de Jesus e do Evangelho, praticando a vida cristã com toda dedicação e generosidade. Não faltem exemplos de serviço a Deus e aos irmãos, como tu fizeste, nesse nosso mundo tão necessitado de fé, esperança e amor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-aventurado Carlo Acutis, Roga a Deus por nós. Amém. Amém. E assim, nós caminhamos para o nosso fim do nosso primeiro episódio do nosso podcast, Conexão Team JTA, e convidamos você a nos seguir no Instagram, que vai aparecer na tela para vocês, a seguir aqui no nosso canal do YouTube, clicar no sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade que nós traremos aqui no nosso canal. Curte o vídeo, comenta, compartilha para outros jovens, para outras pessoas que você sentiu no coração que precisam ouvir esse podcast hoje. E é isso. Voltem sempre. Nós temos uma mensagem para vocês. Lindos, maravilhosos, Jesus te ama e nós também. Fiquem com Deus. Carlo Acutis, roga Roga a Deus por nós.